Fala galera, espero que estejam bem. Saudações. Esse é mais um vídeo para o meu canal e hoje a gente vai abordar um tema muito importante no mundo corporativo, no mundo de negócios, que é gráficos de controle. Com os gráficos de controle, pessoal, a gente consegue ter um acompanhamento dos dados de uma maneira mais precisa. Nele a gente usa unidades, parâmetros como desvio padrão, média, limite superior e limite inferior, onde esses limites superiores e inferiores são um alerta para a gente. Opa, as vendas estão muito altas. Opa, as vendas estão muito baixas. Vendas altas são boas? São. Mas a gente tem estoque? A gente tem produtos que, como fornecedor, que ele consegue atender? Ou a nossa produção, se a gente produz o nosso próprio produto, ela consegue atender essas altas vendas? Todos esses fatores o gráfico de controle consegue controlar, consegue dar uma estimativa de quanto a gente tem que produzir para ter uma segurança no mercado, para você conseguir atender a demanda. Então, pessoal, assistam esse vídeo muito importante. Mas antes disso, se inscreva no canal e dê um like e roda a vinheta. Então, pessoal, vindo aqui no nosso Power BI do jeitinho que eu deixei na última aula. Pessoal, hoje eu vou fazer umas limpezas, depois a gente volta os gráficos que já foram construídos. Vou apagar esse preço médio por data aqui e vou deixar só esses dois grafiquinhos aqui de quantidade ao longo do tempo, que é esse aqui. Opa, ficou ruim. Pode ser menos. Quantidade ao longo do tempo e valor ao longo do tempo. Vou deixar o valor aqui primeiro, deixar eles bem destacados hoje. Porque a gente vai trabalhar em cima deles hoje. Inclusive, tô doido de vontade de apagar esses dois filtros aqui também, mas vou deixar eles por enquanto. Deixa eles aí. Eles não vão atrapalhar em nada. Pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma linha média. Uma linha média nesse gráfico aqui para ver qual que é o valor médio que ele vendeu ao longo do tempo. Então ele pega esse valor de venda, 8.325, 6.962, soma tudo e divide pela quantidade de valor. No caso, 24 meses, né? Temos 24 meses, cada mês a gente tem uma média de vendas, então a gente vai fazer aqui um valor médio que vai traçar uma linha média aqui no meio, mais ou menos. Então a gente tem que ser uma medida, né? Vamos vir aqui, seria uma medida. Então vamos escrever assim, ó, valor médio de vendas mensal é igual. Primeira coisa, eu vou apresentar uma função chamada average, que é média, e ela é x, tá bom? Porque ela vai fazer uma média, né? Não só ela vai fazer uma média por mês. Ela vai pegar o valor desse, valor desse, valor desse, e fazer uma média por mês, tá bom? Tem uma função chamada values que ela vai criar tipo uma tabela com a planilha de data. Então ela vai armazenar todas as datas aqui bonitinho, perfeitamente, tá bom? E aqui a gente vai dizer que queremos que faça uma média nessas datas aqui do valor de vendas, perfeito? Vocês podem perceber que o valor de vendas que eu estou usando são essas medidas aqui, essa medida que eu criei aqui. Então, pessoal, na hora que eu quiser fazer na hora que eu quiser fazer esse cálculo para quantidade, então eu vou ter que criar uma medida de quantidade, de soma de quantidades também. Então, vamos ver se a nossa medida, esse valor médio ao longo do tempo deu certo? A gente criou essa medida aqui, fechou parênteses, perfeito. Ó, vou pegar até um conselho que eu vi em umas videoaulas aqui. Sim, pessoal, eu também vejo videoaulas para aprender para vocês.
Inclusive, essa videoaula que eu estou gravando era para ter sido postada ontem, só que eu tive alguns problemas que eu não consegui resolver no Power BI, mas que eu já aprendi agora. Então, a gente separou aqui, né, o valor de média mensal, dei um Shift Enter para mandar a linha para baixo. Se apertar só Enter, vai salvar a fórmula e não vai descer a linha para baixo, tá bom? Coloquei a função que faz a média. Ele criou tipo uma tabelinha de data aqui e fez a média do valor de vendas. Perfeito? Vamos jogar ela aqui? Valor de vendas. Vou jogar ela aqui. Perdão, valor médio de vendas. Vamos pegar e jogar aqui no gráfico. Joguei 2. O que aconteceu? Ó, vou jogar de novo. O que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque essa função que eu coloquei aqui, valor médio de vendas, ela está fazendo uma média por mês. Faz uma média desse mês e salva. Faz uma média desse mês e salva. E não é assim que eu quero. Eu tenho que falar para ela, eu tenho que dizer para essa função que ela tem que calcular do período todo, somar todos os períodos e fazer uma média geral. Se for fazer média por mês, não vai dar certo. Então eu vou colocar aqui, ó, uma função chamada calculate, calculate, calcule, não, calculate. E essa função calculate, o que vai ter nela? Nessa função calculate, vai ter o que a gente quer calcular, toda essa função que a gente acabou de calcular de média, vírgula, colocar vírgula. Às vezes no teu Power BI, dependendo da versão, ele não vai ser vírgula, vai ser ponto e vírgula. Então você sempre verifica essas indicações aqui, ó. Pra você separar item por item que você tem que preencher na função. Sempre vai ter uma indicação, ou é vírgula ou ponto e vírgula. Se for ponto e vírgula, você coloca ponto e vírgula em vez de vírgula. Vai colocar uma vírgulazinha aqui, perfeito? E adicionar, né, uma função chamada ao, abre parênteses, escreve data. Ao data. Por quê? Ele está calculando a média, selecionando as datas, e aqui ele está enfatizando, olha, eu quero que faça uma média de todas as datas. Vamos dar um Enter aqui para ver o que aconteceu? Olha lá a nossa função, a nossa média ao longo do tempo. Que coisa linda. Então, o nosso valor médio ao longo desses 2 anos foi de R$ 6.367. Perfeito? A gente pode até fazer uns cardzinhos depois, colocando o valor médio de vendas ao longo do tempo, colocando um cardzinho, colocando desvio padrão. Pessoal, agora a gente vai ter que ir num conceito muito importante chamado desvio padrão. O desvio padrão, por cima, ele diz quanto quanto que o material varia ao longo do tempo. Ele dá uma estimativa da variação de como a distribuição de dados está. E eu vou fazer uma função aqui para calcular esse desvio padrão. Vai ser a mesma fórmula da média. Vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Idêntico, idêntico. Vou até copiar. Só que a diferença é que, em vez de fazer a função média, a gente vai pegar a função que vai calcular o desvio padrão. Por que que a gente vai calcular o desvio padrão? Porque através do desvio padrão, a gente vai fazer uma conta chamada limite superior e limite inferior. E esses limites superior e inferior, eles dão um nível de confiança de 3 sigma, que, que corresponde a uma probabilidade do material cair naquele limite. Geralmente as empresas elas falam assim, olha, eu tenho que vender em média 6.367 por mês. Só que eu não posso produzir em cima disso, porque ó, tem mês que eu vendi mais, ó. Tem mês que eu vendi 7.000, porque isso é um valor médio. Então o que as empresas fazem? Olha, eu vou vender o valor médio, mais eu vou produzir, perdão, eu vou comprar ou produzir a média que eu vendo ao longo do tempo, mas 3 desvio padrão para cima. E a gente vai calcular quanto que é esse mais 3 desvio padrão para cima. Então, primeiro a gente tem que ter o desvio padrão para depois fazer isso. Média mais 3 desvio padrão para cima. Porque a gente produz isso aqui, ó. Esse 3 desvio padrão para cima. E produzindo isso, a gente consegue ter um estoque confiável. Você tem uma confiança de 3 sigma. 3 sigma, acho que é 68%. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. É,
porcentagem de 3 sigma. Tem até umas tabelinhas. Aqui, ó, porcentagem de três sigmas é aproximadamente 66,8% de você conseguir atender o que o mercado está pedindo. Tipo, se te dá uma confiança de 66,8% a mais. Se os físicos e matemáticos de plantão aí, que são mais rigorosos na matemática, né? Inclusive sou físico, galera, me puxem a orelha, mas estou tentando explicar de maneira mais didática, né? Para quem está assistindo aí poder entender. Então, vamos ver aqui, voltando aqui para o meu Power BI. Não compartilhei a tela com vocês intencionalmente, só quero compartilhar o Power BI. Vamos lá, vamos fazer a medida de desvio padrão. Copiei aqui, vai ser igualzinho, a única coisa que eu vou mudar é essa média x, né, por desvio padrão. Vou adicionar mais uma medida, chamado desvio padrão de venda. Desvio padrão entre parênteses vendas. Desvio padrão entre parênteses das vendas, porque depois a gente vai fazer tudo isso para a unidade. Para unidade não, deixa eu ver qual que é a função mesmo, só aqui. De stdev até em inglês, tá bom? Stdev x, é igualzinho o desvio padrão, só que vai ser x. Perfeito? Então, é stdevx.p. Perfeito. Então, vamos calcular o desvio padrão. Fizemos o desvio padrão. Pessoal, agora que eu tenho o desvio padrão, eu posso calcular o limite superior e o limite inferior. O superior é sigma, média mais 3 desvio padrão, e o inferior é sigma menos 3 desvio padrão. Ah, mas por que você quer calcular o inferior? Por quê? Porque eu quero saber também se as vendas estão muito baixas, além do normal. Até aquele limitinho ali, opa, tá dando para levar. Sempre é bom que esteja alta. Só que se está muito baixa, é um sinal vermelho para a empresa falar, opa, o que está acontecendo? Vamos investir em marketing? Vamos vender mais? O que a gente faz? Então vamos inserir mais uma medida. Como a gente já criou o desvio padrão e a gente já tem o valor médio de vendas, então a gente vai falar assim, ó, chamado limite superior, LS, é igual ao valor de média de vendas mensal mais 3 vezes o desvio padrão de vendas. Vou dar um Enter aqui. Agora vamos copiar essa fórmula do limite superior, LS, e vamos adicionar uma nova medida. E aí, né, eu adicionei uma nova medida e já colei aqui, viu, pessoal? Adicionei uma nova medida, né? Vamos voltar aqui. Fiz muito rápido, deixa eu apagar essa medida. Estou aprendendo com vocês, viu, como ensinar. Se vocês tiverem sugestões de como, se eu estou muito rápido, se eu estou muito devagar, por favor, comentem. Eu sempre estou aberto a críticas construtivas. Então, cliquei para inserir uma nova medida aqui. Apareceu a medida para você inserir. Vou selecionar tudo, apagar e colar a outra fórmula. Por quê? Porque o limite superior, ao invés de ser média mais 3 desvio padrão, ela é média menos 3 desvio padrão. Então, só vamos mudar o nome aqui, LI para limite inferior e valor médio de vendas menos 3 desvio padrão. Agora é a mágica, pessoal. Vamos pegar e jogar o limite superior no gráfico. Jogar, arrasta aqui, joga para cima. E o limite inferior, arrasta aqui. Opa. Vem aqui e joga aqui. Nossa, que legal. Vamos ver quanto que é o apitinho pra gente ver se a gente tem muitas vendas ou baixas vendas. Ó, o apito aqui de vendas está dizendo que, em média, você vai ter que, se você tem uma venda média de 6.367, que está apresentado aqui, o limite superior, né, de 3 desvio padrão para cima, teria que você tem um estoque geralmente legalzinho de 8.000, só que isso é valor, né, mas estoque em valor de R$ 8.726, né? E aqui, ó, você pode ver, ó, pessoal, o valor médio aqui, ó, isso aqui é quase atingiu o valor máximo de estoque, ó. Esse valor de vendas foi de 8.325 e o valor que a gente deveria ter de estoque, 8.726. Olha que legal. E o valor de vendas que fala assim, poxa, tô vendendo muito pouco, muito pouco.
né? O que está acontecendo que eu estou vendendo pouco? É esse aqui, ó, o roxinho de R$ 4.008. Se vender abaixo disso, pessoal, se começar a descer muitas vendas, fiquem atentos o que está acontecendo. Mas tá muito feinho essas cores, né? Vamos vir aqui nesse pincelzinho aqui, ó. Desce um pouquinho e vem em linhas. Vamos colocar umas corzinhas mais legal, né? Qual que é a cor que indica que o negócio tá feio? Vermelho, né? Sempre é vermelho. Ah, você chega lá na escola e fala, mãe, tirei nota vermelha, né? Então vamos ficar bem. Vamos colocar essas linhas aqui vermelhas, que a gente tem que ficar atento. Se você vê que 3 sigma não tá ultrapassando 3 sigma ao longo do tempo, comece a colocar 4 aqui no teu estoque, 4 sigma, 5 sigma. Pra você ter um intervalo de confiança bom, porque é sempre importante. E beleza. Então essas linhas aqui do meio, não quero ela azul mais não. Vou colocar a linha média de vendas, valor de vendas, vou colocar ela preta. E ela é média, eu vou deixar azul mesmo. Acho que ficou legal. Perfeito. Pessoal, tudo isso que a gente fez para valor, vamos fazer para unidade, né? Porque é muito legal quando a gente trabalha com estoque, trabalhar com unidade, né? Tudo bem que quando a gente diz sobre estoque, né, do quanto a gente tem que ter de estoque, é sempre bom falar em unidade. 10 buchinhas. 10 post-its. 10 pacotes de arroz, né? Entre os 10 café. É sempre bom pensar em quantidade. Em valor também, mas em questão de estoque, eu prefiro pensar sempre em quantidade. Então vamos aqui. Se os planejadores de produção aqui tiver algum conselho para me dar, se dizer que é sempre é melhor pensar em valor, me contem, comentem abaixo também. Porque eu tô nessa área de planejamento de produção, supply chain há pouco tempo. Mas o que eu gostei de sempre pensar assim na produção é quantidade. Então vamos aqui. A gente tem desvio padrão para vendas, limite inferior e limite superior para vendas também, e valor de vendas e valor médio de vendas. Então vamos editar esse limite inferior aqui. Vamos chamar ele de limite superior, abre parênteses, escreve valor, né? Nem vendas eu devia ter escrito. Vou mudar esse desvio padrão também, ó. Coloquei vendas, mas não é vendas não, vou colocar valor. O outro é quantidade e esse aqui é valor. E o limite superior, vamos colocar valor também. Porque agora a gente vai criar tudo para unidade, né? 10 produtos, 20 produtos em vez de R$ 100. Pessoal, a todas as contas que eu fiz aqui é porque eu já tinha valor de vendas, ó, uma coluna de valor de vendas. Então a gente vai ter que calcular uma dessa aqui para quantidade. Só que essa aqui não vai precisar de uma forma mais complexa, porque a gente já tem essa coluna aqui. A gente só vai inserir uma medidinha aqui, ó. Uma medida de soma, que é quantidade de vendas. Sum, a gente seleciona a coluna quantidade, fecha aqui, perfeito. Agora vamos fazer todas essas medidas. Primeira média mensal para quantidade. Então vamos copiar essa fórmula aqui de valor de média mensal. A gente vai fazer para quantidade agora. Vamos só dar um Ctrl C aqui e clicar e criar uma nova medida. Adicionar uma nova medida aqui. Valor de médias mensal. Valor médio de vendas mensal. Então valor médio, valor médio de quantidade. Vamos fazer assim, ó. Quantidade média mensal. Perfeito? Então, calculate average valor de vendas. Em vez de ser valor de vendas, né? Aqui continua a mesma data, viu? Continua isso aqui tudo. A gente só vai mudar o valor de vendas. Em vez de usar valor de vendas, a gente vai, te dar um Ctrl Z aqui, a gente vai arrancar isso aqui e colocar quantidade de vendas. Aperta Tab, ele já completa para você, viu? Ele já indica.
e vamos dar um Enter. Só substituir. Vamos jogar aqui no gráfico quantidade média mensal. O que vai? Opa! Qual que é a nossa quantidade média de vendas? 900 e... Quantidade de unidade. Quantidade média mensal 928,21. Perfeito. Então vamos lá. Então temos vários valores aqui. Essa é a média ao longo do tempo. Vamos calcular o limite inferior, o superior primeiro, né? Vamos começar dos altos, né? Na verdade é o desvio padrão, perdão. Vamos calcular o desvio padrão da quantidade. E adicionar uma nova medida. Copiei aqui, né, da outra fórmula. Isso aí, a gente tem que otimizar nosso tempo. Então aqui, desvio padrão de valor, não vai ser mais valor, vai ser quantidade. Não gosto desse espaço aqui, eu coloquei no outro, depois eu vou arrumar, tem o toque. Então, calculei desvio padrão, escolhe a data em velhos. E aqui, em vez de ser valor de vendas, vamos colocar quantidade de vendas. Dá um Enter. Perfeito. Pessoal, se a gente quiser ver o desvio padrão, é só vir aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou fechar isso aqui. Vem aqui, ó, você adiciona um cardzinho, ó. Ah, quero ver desvio padrão de quantidade. Será que faz sentido? Pega aqui, ó, desvio padrão de quantidade, joga aqui no cardzinho, ó. Ó, 78 desvio padrão de quantidade. Vou pagar, é só para mostrar para vocês. O que interessa é a gente calcular o limite superior agora que a gente já tem o desvio padrão. Então, copia a forma do limite superior, né, de valor, adiciona a nova medida, cola aqui, né? Então, o limite superior, em vez de ser valor, vai ser quantidade. Em vez de ser valor de vendas média de vendas mensal, vai ser quantidade de vendas, quantidade média mensal, na verdade, mais 3 vezes o desvio padrão de quantidade. Aqui, perfeito? Tudo isso eu estou completando com tab, viu? Na hora que vocês verem aparecer o texto inteiro, normalmente é tab. Então o limite superior foi feito. A gente já pode copiar o texto dele, que agora está mais fácil, para a gente fazer o inferior. Cola, muda aqui para inferior, quantidade média mensal menos 3 desvio padrão. Então vamos jogar o limite. Vamos jogar o limite inferior de quantidade aqui. E vamos jogar o limite superior de quantidade. Olha aqui, pessoal. Olha o nosso gráfico. Nesse ponto aqui, ó. Olha que eu contei para vocês, tanto que é importante, ó. Tanto que é importante. Eu vou até aumentar esse gráfico aqui, ó, que deu merda. Tanto que é importante fazer o acompanhamento estatístico dos nossos dados ao longo do tempo, ó. Nesse período aqui, ó, a quantidade mínima assim que a gente vendia, que a gente poderia vender, era de 693. Aqui, pelo esse laranjinha aqui, ó, 693. Quanto que a gente vendeu? A gente vendeu aqui, ó, nesse azulzinho, 681. Aqui o sinal piscou. Só que aqui nesse mês ele já voltou a vender de novo. Então, ó o quanto é importante. O vendedor tem que estar totalmente alinhado com essas vendas. Aí, se você vê em janeiro de 2020, vendeu mal desse jeito. Se em janeiro de 2019 tivesse vendido mal desse jeito também, a gente teria que olhar, caramba, o que está acontecendo em janeiro que está vendendo pouco o meu produto? Ah, será que o povo gastou muito no final do ano, eles não tendem a não comprar esse produto? O que está acontecendo? Será que a gente pode fazer um plano de marketing para que todo janeiro o cliente possa ter desconto nesses produtos para a gente aumentar a quantidade de vendas? Ou se o produto não é parcelado, a gente poder aumentar a parcela sem juros? Ou se ele é parcelado em poucas vezes, a gente poder aumentar o tipo de parcela, aumentar a quantidade de parcela sem juros? Todo esse plano de marketing para atrair cliente. Ah, vamos fazer um evento na loja. Então, tudo isso fundamental, pessoal. Então, vamos lá. Vamos editar isso aqui também. Vamos deixar as cores bonitinhas.
clica em cima do gráfico, vem aqui, um pincelzinho bonitão, procura coluninha linha. Se o seu Power BI não é atualizado, por favor, atualize. Baixe o atualizado. Quantidade a gente vai colocar comportamento ao longo do tempo de corzinha preta. A linha do meio azulzinho mesmo, bonitinho. E as linhas limite superior e limite inferior, vamos colocar vermelho. A questão é que eu... não, tá certo, tá perfeito. Então, pessoal, vou diminuir isso aqui de novo. Vou voltar aqui, ó, voltar ao relatório para diminuir o gráfico. Conseguimos fazer o nosso gráfico de controle que vê como as nossas vendas estão ao longo do tempo. Pessoal, eu vou trazer mais beleza para os nossos gráficos. Eu vou tentar fazer um dashboard maior. O próximo eu vou criar uma tabela. E com o tempo a gente vai deixar ele bonito, a gente vai colocar fundo nele, a gente vai colocar capa, a gente vai colocar botões para ir de uma página para outra. Vai ficar incrível. Continue acompanhando meu canal, pessoal. Não se esqueça de se inscrever mais uma vez, curte o vídeo se você gostou, para que a gente sempre possa compartilhar conhecimentos. Muito obrigado.